Nós aqui estamos todos juntos, amando os livros, amando a literatura, né? Amando a cultura. Meus amigos da Unicarioca, meu nome é Sérgio Nogueira, sou professor de língua portuguesa e a minha história profissional se confunde muito com a Unicarioca. Em 1990, quando essa universidade foi criada, com o nome de Faculdade Carioca de Informática, pequenininha, com 2 turmas, lá em Botafogo, na época eu fui convidado por um ex-aluno, talvez vocês conheçam, um tal de professor Celso Nisquet, não sei se vocês já ouviram falar, simplesmente o reitor dessa universidade. E de lá para cá eu não consigo tirar o pé daqui de dentro. Virou, mexeu, eu estou por aqui, né? Com prazer imenso. O curioso é que um ano depois, em 1991, eu fui convidado pelo jornal O Globo para ser professor, instrutor de língua portuguesa para o jornalismo. E de lá para cá eu me tornei hoje, digamos, o titular como consultor de língua portuguesa de todo o Sistema Globo de jornalismo. Não só o jornal, e no caso do jornal inclui aí o Expresso, o Extra, inclui a Rádio CBN, a Rádio Globo, inclui também o Globon, inclui o nosso G1 e mais recentemente a TV Globo. Logicamente o jornalismo da TV Globo, principalmente, né? E já são mais de 25 anos. Quer dizer, eu tenho uma leve experiência de que problemas, digamos assim, confundem e atrapalham a vida dos nossos jornalistas. E os livros que eu redigi, não foram poucos, mas eu trouxe 2 em especial. Esse aqui é o principal deles, é o Português do Dia a Dia, inclusive temos aqui na nossa biblioteca. Ele é uma espécie de manual, né? Ele traz, digamos assim, aquelas dúvidas que eu fui coletando durante anos e anos desse trabalho, tá? Na vida profissional. E tem mais recentemente, esse aqui é pós-acordo ortográfico, um dedicado só à ortografia. São os 2 livros, digamos assim, que eu acho que deveria estar na biblioteca de todo mundo, como algo prático, né, necessário, seja qual for a sua profissão, seja você estudante de jornalismo, administração, direito, o que for. Eu acho que todo profissional hoje deve se comunicar bem, seja falando e principalmente escrevendo, né? Eu costumo dizer que isso é um cartão de visita, né? Eu tenho o hábito de dizer que gramática, por exemplo, não é uma qualidade da redação, é só defeito, porque ninguém repara quando você não erra. Mas quando um profissional qualificado comete algum erro, às vezes uma vírgula, uma crase, seja lá o que for, meu Deus do céu, muitas vezes você é execrado, né? Canso de ouvir frases do tipo, oh, não sabe nem falar direito, quer ser jornalista, não sabe nem escrever, quer ser advogado e assim por diante. Então isso é um cuidado que todo profissional deve ter hoje em dia. A língua portuguesa não é, talvez, o ponto principal da sua formação, mas é um elemento importante e você deve ter consciência disso. Quando nós falamos que todo livro deve ter uma inspiração, eu confesso que não foi uma inspiração que tenha vindo de mim, de dentro de mim, mas sim uma solicitação externa, né? Porque como eu trabalho com folhas nas minhas aulas, né, as pessoas juntando folhas, vão juntando folhas e organizam cadernos, coisas desse tipo. E aí muita gente me pediu, por que você não junta tudo isso e faz um livro? Foi o que eu fiz. Quer dizer, a inspiração veio dos meus alunos, daqueles que participam dos meus cursos, né? É simplesmente isso. E o de ortografia, como eu expliquei, foi a necessidade para entender melhor o que mudou e não mudou no acordo. É sempre bom destacar que existem alguns assuntos assim que merecem um carinho especial. Por exemplo, no Português do Dia a Dia, fora o aspecto gramatical, eu considero muito importante o capítulo que eu dediquei ao estudo do vocabulário. Hoje em dia, talvez até devido às redes sociais, nós estamos com um vocabulário muito pequeno, muito curto. Isso não significa que você deva ter um vocabulário machadiano, tá? Ninguém quer que você fale como, né, agora esses personagens dessa última novela, né, Folgo em Velo, coisa desse tipo, tá? Mas um enriquecimento do vocabulário e conhecer um pouquinho mais o que as palavras realmente significam, para não sair usando palavras de uma forma errônea, como eu tenho visto, por exemplo, com a palavra literal, que significa ao pé da letra, né?
Você dizer que o museu está literalmente pegando fogo é uma informação idiota, que está todo mundo vendo. E dizer que o jogo de futebol está literalmente pegando fogo é um absurdo, aí vai ter que chamar bombeiro. Então é o desconhecimento da palavra, usam porque está todo mundo usando, eu vou usar também. E as pessoas acabam não sabendo exatamente o significado real de algumas palavras. Esse capítulo aqui eu destacaria como sendo um dos mais importantes. Quanto às minhas inspirações literárias, né, elas vêm de longa data, né? Eu não fui professor de língua portuguesa a vida inteira, sou de gramática, fui professor de literatura também. Então eu tive minhas inspirações literárias, né? Que vêm desde a antiguidade, né? Eu li Ulisses, eu li Homero, eu li a história de Aquiles, né? Ilíada, Odisseia, li Camões, li Dom Quixote em espanhol, li Machado. Quer dizer, todos os clássicos, graças a Deus, passaram pela minha vida e não me arrependo nem um pouco, né? Ai, meu Deus do céu. Toda vez que me perguntam que livro me marcou, eu fico em situação difícil. Não é a primeira vez que me fazem isso. É difícil porque foram tantos. Eu tenho livros importantíssimos na minha vida, né? Eu costumo dizer, né, que você lê um Dom Quixote, por exemplo, você lê Shakespeare, é impossível que isso aí não desperte alguma coisa dentro de você. Quando você lê Machado de Assis orientado, isso é um detalhe importante. Eu tenho uma teoria que muitos alunos não gostam de Machado porque não entendem Machado. Tá? Eu acho que qualquer coisa na vida que eu não entendo, eu não consigo gostar. Né? Eu gosto de dar o exemplo do futebol americano, aquele da bola oval, sei que aquilo é bola, né? Enquanto eu não entendi aquelas regras, para mim aquilo era uma coisa de brutos, de ignorantes. Depois que comecei a entender a regra, descobri que é um jogo altamente estratégico, é quase um xadrez aquilo ali. E passei a gostar. Então na minha vida, eu acho que Machado, muitas vezes, ele foi mal ensinado. Eu, graças a Deus, tive 2 grandes professores que me ensinaram Machado. E eu tenho uma admiração profunda por aquela pessoa, pelo que ele fez, pelo que ele escreveu, pelo que nos deixou, né? Talvez se eu tivesse que destacar, dentre todos esses grandes autores que eu li na vida, e não foram poucos, talvez eu acho que eu poria Machado de Assis no topo. Eu acho que ele merece. Quem marcou mais a minha vida, como livro, sem dúvida nenhuma, foi a obra de Machado de Assis. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, para destacar os 3 principais. Eu também gostaria de dizer a todos vocês do meu orgulho mesmo, imenso, de estar nesta biblioteca, né, que tem o nome de uma pessoa que eu admiro muito, o acadêmico Arnaldo Nisquier, né, pai do meu ex-aluno, reitor, professor Celso Nisquier, né? É bom saber que aqui pertinho tem uma outra unidade da Unicarioca que tem uma outra biblioteca cujo nome é de um tal Sérgio Nogueira. Ou seja, nós aqui estamos todos juntos, amando os livros, amando a literatura, né, amando a cultura. Então eu convido a todos vocês a frequentar, né? Gente, biblioteca é um paraíso. Paraíso dos livros, paraíso do saber, paraíso da cultura e, como eu costumo dizer, mal jamais fará. Bom, agora a hora da propaganda, né? Este livro, né, que eu considero o meu principal, obras, né, o português do dia a dia, né, você encontra em qualquer livraria, como os de ortografia também. São livros da editora Rocco, editora bem conhecida e famosa. E temos aqui na nossa biblioteca, como eu já disse a vocês. Mas eu queria fazer propaganda no meu canal no YouTube. Eu também estou lá, né? Eu não sei como é que se chama esse tipo, né? Uns chamam de influenciador, ou se chamam de youtuber, né? Eu estou lá. Chama-se Sérgio Nogueira Oficial. Canal Sérgio Nogueira Oficial. Estou lá. Toda semana você tem lá 1 ou 2 vídeos, são vídeos curtinhos, com dicas, tira dúvidas, respondendo perguntas e fazendo alguns comentários. É bem interessante, não dói, você vai gostar.